Por que há um pecar desenfreado no meio da igreja? Por que há um pecar desenfreado entre os líderes, os púlpitos? Por que há uma sujeira, imoralidade? Por que há um pecar desenfreado? Porque não há temor de Deus. E por que não há temor de Deus? Falta de conhecimento do conhecimento de Deus. Os cortes impactantes das ministrações do pastor Paulo Júnior são envolventes e profundamente relevantes, proporcionando reflexões que vão além do entretenimento, levando você a uma conexão mais íntima com o Criador. Você tem notado uma corrupção no meio evangélico? Corrupção na família cristã, corrupção nos casamentos, corrupção nos ministérios, corrupção no pastorado, corrupção na juventude. Você não vê isso? Veja os canais de TV, os escândalos envolvendo líderes religiosos, corrupção. Veja entre a juventude, a libertinagem, o sexo, o mundanismo, corrupção entre os jovens. Veja entre as famílias divididas, diluídas, corrupção. Qual é a causa? Não havendo profecia, não havendo visão de Deus, não havendo conhecimento de quem Deus é, o povo se corrompe. Essa é uma das razões que o ateísmo não consegue lidar. Que Deus é a causa, é o motivo do bem. A existência de Deus é a causa de o mal ser refreado. É a causa da corrupção ser contida. Uma vez que você tira Deus, a corrupção vem. Você tira Deus, o sentido de certo e errado se perde. Na mesma forma, a causa pela corrupção, a causa da corrupção é a falta do conhecimento de Deus. Sem conhecimento de Deus, a igreja se corrompe, as famílias se corrompem, os jovens se corrompem, os ministérios se corrompem. O hebraico ainda dá outra ideia aqui para cason, para corromper. Ela possui dois termos aqui: depravar e perverter. A falta de conhecimento de Deus perverte o homem, perverte sua mente, seus costumes. Não seria esse o motivo de muitos crentes estarem envolvidos em escândalos, cristãos depravados e pervertidos? Sem o conhecimento de Deus, o homem é levado à depravação. Se perverte de Deus, é a causa de o mal ser refreado. É a causa da corrupção ser contida. Uma vez que você tira Deus, a corrupção vem. Você tira Deus, o sentido de certo e errado se perde. Na mesma forma, a causa pela corrupção, a causa da corrupção é a falta do conhecimento de Deus. Sem conhecimento de Deus, a igreja se corrompe, as famílias se corrompem, os jovens se corrompem, os ministérios se corrompem. O hebraico ainda dá outra ideia aqui para cason, para corromper. Ela possui dois termos aqui: depravar e perverter. A falta de conhecimento de Deus perverte o homem, perverte sua mente, seus costumes. Não seria esse o motivo de muitos crentes estarem envolvidos em escândalos, cristãos depravados e pervertidos? Sem o conhecimento de Deus, o homem é levado à depravação. Se perverte os costumes, perverte o seu pensamento, perverte o seu raciocínio. Um outro significado ainda que essa palavra tem é o hebraico dá a ideia também de deixar à solta. Não havendo visão de Deus, não havendo conhecimento de Deus, o povo fica solta. O que é isso? O povo fica sem regras, sem limites, sem balizas. O conhecimento de Deus é o que impõe limites para o homem, que impõe limites para a sociedade, que impõe limites para a nossa corrupção. Sem a existência de Deus, sem o conhecimento de Deus, sem a doutrina dos atributos de Deus, o homem fica sem limites, deixada solta. Porque irmão, você acha que é um pecar desenfreado
no meio do povo de Deus? Porque há um pecado desenfreado entre a juventude. Porque a igreja está cheia de divórcios, segundo casamentos, consumo de álcool, imoralidades. Falta do conhecimento do ser de Deus. Falta de saber quem Deus é. Salmo 50, em uma das revelações que Deus vai fazer, ele vai dizer assim, ó: você tem feito essas coisas e eu me calei. Pensava que eu era como tu. Deus está repreendendo Israel. Vocês fizeram estas coisas e eu me calei. Eles deitaram e rolaram no pecado. Aí ele termina dizendo: pensavas que eu era como tu? Deus está dizendo: Israel, vocês acham que eu sou como vocês? Essa é a visão de muitos crentes, um Deus humanizado. Eles pensam que Deus são como eles, que Deus é legal, usa boné para trás, é gente boa, é maluco, é tranquilo, você pode pressionar ele, exigir, botar ele na parede, você pode chamar de você, o cara lá de cima. Por essa razão que o pecado está desenfreado, não há temor, não há reverência. E Deus vai dizer ainda, quase 3.000 anos depois: pensavam que eu era como vocês? Deus não é como a gente. Deus não é homem. Deus Deus é espírito. Deus está numa categoria elevadíssima. Aliás, na categoria que ele está, ele é único. Só tem ele na categoria dele. E muitos estão hoje, adoração contemporânea, mundanismo, envolvimento com a sociedade, com a cultura, estão deitando e rolando, estão valendo tudo, não se separa mais, diferencia o santo do profano, vestimenta, chiclete na boca, sensualidade e pecado, fornicação, prostituição, divórcio, alcoolismo dentro do povo de Deus, corrupção. Por quê? Não havendo visão, não havendo profecia, não havendo conhecimento do ser de Deus, seus atributos, o povo fica solta, se deprava, perverte, se corrompe. Terceira consequência de não se conhecer o ser de Deus, os seus atributos: ausência do temor a Deus, ausência da convicção do pecado. Ausência da convicção do pecado. Isso não tem temor. 1 Coríntios 15, 32, Paulo vai dar uma bucha em Israel. Vai repreender Israel. Melhor, 1 Coríntios 15, 32. Paulo vai dar uma bucha nos coríntios. E ele vai dizer assim: recuperem o bom senso e parem de pecar. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Veja só, Paulo estava escrevendo aos coríntios, pois estava havendo um pecar desenfreado entre eles. Estava havendo um pecar desenfreado entre os coríntios. Heresias estavam se filtrando, alguns estavam duvidando da ressurreição de Cristo, gnosticismo. Alguns cristãos levianos estavam sendo corrompidos. E Paulo está dizendo: por que vocês estão pecando? Por que há um pecado entre eles? Porque alguns de vós não têm conhecimento de Deus. Você nota as consequências de não se conhecer os seus atributos? Porque as pessoas não têm temor de pecar. Porque há um pecado desenfreado no meio da igreja. Porque há um pecado desenfreado entre os líderes, os púlpitos. Porque há uma sujeira, imoralidade. Porque há um pecado desenfreado? Porque não há temor de Deus. E porque não há temor de Deus? Falta de conhecimento do conhecimento de Deus. E Paulo vai dizer: parem de pecar, recuperem o bom senso. Estava um pecado desenfreado. Por quê, Paulo? Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Uma das coisas que nos priva de pecar é o temor. Veja só a convicção do pecado. Essa palavra você já ouviu falar dela? O que significa convicção do pecado?
Você sabe o que quer dizer convicção do pecado? Significa que o seu pecado, ele se torna relevante. Convicção do pecado é aquele que não tolera pecado, não ameniza pecado, não minimiza o pecado, não diminui o pecado, não ignora o pecado. Convicção de pecado é a pessoa sentir a podridão do seu ser, sentir a perversão do seu coração, é abominar a si próprio, palavras, é sentir as suas misérias, é lamentar pelas palavras que diz, pelo olhar vulgar, pelas falhas com Deus, e ela se entristece, chora, ela sente pesar. Uma coisa é confessar pecado. Confessar, católico faz muito fácil. Procura o padre no confessionário, a confissão auricular, e ali ele confessa, cita, dá nomes. Isso você tira de letra. Tem certeza que pedir para você, confessa teus pecados. Você faz com riqueza de detalhes. Isso é uma coisa. Confessar, verbalizar. Pequei, adulterei, roubei, forniquei, olhei, pensei. É uma coisa. Sentir pesar por eles é outra bem diferente. Verbalizar é fácil. Sentir dor por ele, peso pela gravidade deles, é outra coisa. Então não há hoje isso. Você só peca e toma um banho. Só peca e vai assistir filme. As pessoas pecam e vai para a pizzaria. Eu já li aqui para vocês história de puritanos que ficavam sem tomar ceia e iam na frente da igreja confessar o pecado. Eu estou de disciplina, igreja, e não vou tomar ceia. Qual que é o seu pecado? Faz 2 dias que eu não leio a Bíblia. Era o pecado dele. 2 dias que não leio a Bíblia. Não estou falando de ir para a cama com mulher, nem roubar a firma. Mas como é que esses homens podiam ser tão sensíveis ao pecado assim, a ponto de ficar de disciplina só porque não leu Bíblia? Sabe qual é o segredo? O conhecimento de Deus. Eles sabiam que não era pouca coisa ignorar o santo livro, o livro de Deus. Quanto mais atos pecaminosos, estamos tão afastados de Deus. Lembra de Israel no Salmo, no Isaías 58? Olha, o ouvido de Deus não está tampado, Israel, para não poder ouvir. Está aberto. A mão de Deus não está encolhida para poder salvar, está esticada. Mas tem uma coisa. Vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Mas por que Israel não percebeu que era o pecado? Porque ele vai se queixar em 58. Afligimos a nossa carne, o Senhor não se atenta. Oramos, o Senhor não ouve. Aí Deus vai responder, é por causa do pecado. Israel não percebeu isso. Estava insensível ao pecado. Por quê? Apartou-se da lei do Senhor, da comunhão com o Senhor, do conhecimento do ser de Deus. Logo se tornou irreverente, mundana, carnal. Está distante de Deus. Não conhece quem Deus é. É o que Paulo falou. Parem de pecar. Recuperem o bom senso e parem de pecar. Mas por que está acontecendo isso com Corinto, Paulo? Porque alguns entre eles não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. A convicção do pecado vem. Quando que ela vem? Quer ver um homem que sentiu convicção do pecado? Pedro, um dos homens mais truculentos da Bíblia. Ele está no barco, preparando as redes e preparando o barco para a pesca. Jesus chega diante dele. A partir de hoje, te farei um pescador de almas. Quando ele se dirige a Pedro, Deus, na forma de Jesus, e fala essas palavras, Pedro é tomado de convicção do pecado, e Pedro diz, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pedro sentiu convicção do pecado na hora. Por quê? Porque ele estava diante
do ser de Deus, do conhecimento de Deus, dos atributos de Deus, da pessoa de Deus. Então, Pedro teve convicção do pecado, Pedro teve temor. Terceira consequência de não se conhecer a Deus, a ausência do temor, convicção do pecado. Quarta consequência, quarta implicação de não se conhecer a Deus, somos levados ao sincretismo. O que é sincretismo? É a mistura das religiões, a mistura das doutrinas, a aglomeração de credos. É a pessoa que frequenta uma missa, mas toma um passe, a pessoa que faz um despacho, vai num culto evangélico, a pessoa que adora a ortodoxia reformada, mas a teologia neopentecostal. Sincretismo, ecumenismo, paganismo, e aí os filhos só vão dando os braços. Leva ao sincretismo. A igreja de hoje é sincrética, mistura de crenças, doutrinas e religiões. E os crentes também são sincréticos, tudo acha que é de Deus, tudo acha que é bom. Por quê? Porque não tem conhecimento de Deus. Então, isso leva ao misticismo, crendices pagãs, mistura de ortodoxia histórica com neopentecostalismo. Isso é o retrato da igreja de hoje. Sem falar no ajuntamento das teologias. E onde eu comprovo isso? Juízes 17:6, veja só. Naqueles dias não havia rei em Israel. Ok? E cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes marcam um período de 300 anos. Foi o pior período de Israel. Foram 300 anos de escuridão, apostasia, idolatria. O pior período de Israel, desde que Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai ter seu filho e o seu neto, e aí as 12 tribos e Moisés. Esse período dos juízes marca o pior período. E qual foi a causa? Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei. O que significa isso? Não havia rei. Não havia um monarca, não havia autoridade, não havia liderança. E não havia sacerdote que ensinasse a lei. Não havia conhecimento de Deus. Não havia, meu irmão, a figura una, absoluta, autêntica de Deus. Por essa razão, o que aconteceu? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O que é isso? Cada um adorava o Deus que queria. Astarote, Baal, Rinfá, foram adorados. Mistura, aglomeração de crenças. Por causa disso, cada um obedecia quem queria. Tinha o seu próprio Deus, sua própria lei. Sincretismo. O que significa? O povo de Deus fica sem identidade teológica, identidade doutrinária, identidade histórica. A adoração não converge mais a um único verdadeiro Deus. De 40 anos para cá, o que você vê na igreja brasileira? Atos proféticos, dentes de ouro, batalha espiritual, teologia da prosperidade, teologia da missão integral, ortodoxia misturada com contemporaneidade. Veja, por exemplo, Juízes 2, versos 10 e 12. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. E outra geração após ela se levantou. Falando de Israel. Aquela geração foi sepultada, morreu. Aqui tinha atravessado o Jordão, aqui já é na época de Josué. Mas levantou uma outra geração, ok? Que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Olha só, a consequência. Não conhecia, isso aqui é o período dos juízes. Juízes 2, 10, gente, que eu falei que é o pior. Uma geração, aquela geração de Moisés e de Josué foi morta. Levantou-se outra, nasceu outra. E esta não conhecia a Deus, nem as suas obras. E o que aconteceu?
Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. O que é Baalins? É plural de Baal. São vários deuses derivados de Baal. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Sincretismo. Mas qual foi a causa do sincretismo, pastor? Não conheciam o Senhor, nem a obra que Ele fizera. Quando se não conhece a Deus, tudo é de Deus, tudo é Deus, tudo pode.